Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Jorge Moreira da Silva, é subsecretário-geral adjunto de António Guterres nas Nações Unidas, é diretor executivo do Escritório da ONU para Serviços de Projetos, a UNOPS. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo, Moreira da Silva. Estive em Gaza no início desta semana. Que situação é que encontrou no terreno relativamente a refugiados e relativamente aos próprios funcionários da ONU no terreno? Muito bem, foi uma missão que já tinha sido tentada há um mês e não tinha sido permitido. Fiquei literalmente à porta de Gaza da última vez que tinha tentado, há um mês, por razões de segurança, e desta vez foi possível entrar numa missão que envolveu uma ida ao Egito, a Larish, mesmo ao lado de Gaza, e depois houve reuniões no Cairo, também em Jerusalém e em Amman. Bom, o que é que eu encontrei em Gaza? Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, estar com a minha equipa em Gaza. Eu tinha tido relatos indiretos do que se passava em Gaza, mas nunca tinha tido, de uma forma direta, na conversa com os funcionários das Nações Unidas, o relato na primeira pessoa. E não quero estar a fazer o apelo às emoções, mas não deixei, obviamente, de ficar muito impressionado quando um dos nossos funcionários, nomeadamente um dos responsáveis pela monitorização da distribuição de combustível, a UNOPS, a agência que eu lidero, é a agência que todos os dias leva combustível para Gaza, antigamente para a central elétrica, agora para a distribuição humanitária, para as padarias, para os hospitais, para as salinizadoras, e portanto temos pessoas que fazem a monitorização, vão nos caminhões para garantir que o combustível chega aos destinos certos. Eu percebi que ele queria contar alguma coisa fora do relato normal de trabalho, e disse-me que tinha acabado de saber que a casa onde vivia, com toda a família, tinha sido completamente destruída. E, portanto, ele perdeu a casa da noite para o dia e nem assim deixou de ir trabalhar. Impressionou também ver o número de crianças feridas que estavam em trânsito para fora de Gaza. Isso é muito limitado. Como sabe, a maior parte das pessoas que estão feridas são tratadas dentro de Gaza. Em situações muito excepcionais conseguem sair, é muito difícil que consigam sair, e eu consegui ver no trânsito, portanto, dentro de Gaza, mas na parte sul de Gaza, um número muito significativo de crianças, e isso nunca mais esquecerei. Crianças amputadas, crianças desfiguradas, e com um olhar que nunca mais esquecerei, porque é um olhar resignado. Crianças de 6 anos com um olhar como se tivessem 80 e muitos anos, portanto com um envelhecimento precoce no rosto. Isto vem só confirmar aquilo que nós fomos sabendo durante as últimas semanas, nos últimos 105 dias. E, infelizmente não sabemos através da comunicação social, porque a comunicação social não pode estar em Gaza. É, porventura, um dos maiores problemas no que tem a ver com o acesso à informação. Não me recordo de nenhum conflito nos últimos anos em que a comunicação social não pudesse ter presença em Gaza. E o único jornalista internacional que estava em Gaza perdeu toda a família. E não sei sequer se ainda continua em Gaza. E, portanto, os relatos que fomos tendo foram sempre relatos a partir de funcionários humanitários, funcionários das Nações Unidas. E o que é que esses relatos nos dizem? Dizem-nos que mais de 50% das casas estão destruídas, que 85% da população não vai ter para onde ir no momento em que a guerra termine. Sabemos que não há uma única escola em funcionamento. Sabemos que por dia, em média, as crianças têm acesso a 1 litro de água, quando o que seria necessário são 15 litros, porque a água não é só para beber, é para a higiene, é para tudo o que é necessário para a alimentação. Portanto, estamos a falar de 1 litro por dia face a 15, que é o valor normal. Sabemos que de todos os hospitais de Gaza, quase 40, só 16 estão a funcionar parcialmente, e que 25% da população, portanto 500 mil pessoas em Gaza, está em situação de fome. Isto é aquilo que se sabe. Sabe-se também que mais de 24 mil pessoas morreram, mais de 10 mil crianças morreram mais crianças nos últimos 100 dias do que em todos os conflitos a nível mundial
nos últimos 5 anos. Portanto, estamos perante uma catástrofe humanitária sem precedentes. E eu não quero poupar nas palavras, é uma catástrofe humanitária sem precedentes. Porquê? Porque, ao contrário de outras catástrofes humanitárias, as pessoas não têm para onde fugir. Não há refugiados. Não há refugiados. Não há um único conflito mundial que não gere refugiados. E os refugiados são uma consequência da guerra. As pessoas fogem da guerra para salvar a vida. No caso de Gaza não há refugiados. Há deslocados. Não podem sair, são deslocados do norte para o sul, foram forçados a ir do norte para o sul. Temos 2 milhões de pessoas no sul, numa nesga de terreno. A faixa de Gaza já é uma coisa muito pequenina, então no sul é muito pequeno. Eu vi, obviamente, tive noção não só do excesso populacional, mas também do risco de segurança. Eu, enquanto estava lá, ouvimos ataques, aviões a sobrevoar muito baixo, e eu não pude ir tão longe quanto quereria. A minha vontade, como imagina, era poder ter entrado mais em Gaza do que ter ficado pelo sul, mas a verdade é que isso não é possível por razões de segurança. E, portanto, no fundo, essa população está presa, não é? É como se estivesse presa por Israel naqueles quilómetros quadrados. Está presa num triplo sentido, que é está cercada por um contexto de guerra e, portanto, está a ser bombardeada, incluindo as Nações Unidas. Nunca aconteceu num conflito em que ser funcionário das Nações Unidas não representa nada em termos de segurança. Tivemos 150 colegas nossos que morreram, mais de 140 infraestruturas das Nações Unidas que estão sinalizadas como infraestruturas das Nações Unidas foram diretamente bombardeadas. E, portanto, a população está cercada, desde logo, pelos bombardeamentos, está cercada por falta de acesso à ajuda humanitária, porque a ajuda não consegue entrar. Eu já contarei aquilo que vi nessa parte, mas a ajuda não consegue entrar. Como não consegue entrar, há uma terceira consequência, que é uma consequência sanitária. Já se notam surtos de doenças do foro diarreico, porque não há água potável, um número muito grande de crianças com malnutrição. A cólera é, evidente, um risco real, e, além de mais, doenças de foro respiratório. Portanto, há aqui uma concentração de crises. Já não bastava o bombardeamento e a falta de ajuda humanitária, e depois, como não há infraestruturas, não há água, não há energia, não há alimentos, não há medicamentos, há uma proliferação de doenças. Eu acho que as pessoas em casa, os leitores do Público, os ouvintes da Rádio Renascença, vão ficar impressionados com o número que eu vou dar. Há uma casa de banho para cada 400 pessoas. Portanto, as pessoas estão todas abrigadas nos nossos abrigos das Nações Unidas. Deixaram de ter casa, 85% da população está concentrada nos abrigos das Nações Unidas. E esses abrigos são seguros? Esses abrigos não são seguros. Não vale a pena, direi, são teoricamente mais seguros do que as casas das pessoas, porque se sabe que é das Nações Unidas, mas, como se vê pela experiência passada, 140 destes abrigos ou de instalações foram bombardeadas. Portanto, temos uma casa de banho para cada 400 pessoas. E temos um chuveiro para cada 1.850 pessoas. Portanto, dá para perceber a situação ultrajante em que as pessoas estão. Temos 50 mil grávidas sem qualquer tipo de cuidado, que vão dar à luz sem qualquer tipo de cuidado ou de proteção. E, portanto, estamos numa situação humanitária. Eu já nem sei que adjetivos hei de usar, porque nos últimos 100 dias utilizei todo o dicionário de adjetivos e, portanto, já é difícil encontrar uma palavra que vá além daquela que foi dita no dia anterior, mas a situação está a degradar-se. E depois vi aquilo que as pessoas aqui não têm noção, que é o que está a acontecer com a ajuda. Pois era isso que queria perguntar. É verdade que a ajuda que está a ser desviada ou não? O que é que nos pode contar? É verdade que quando a ajuda chega a Gaza, a situação é tão desesperante que as pessoas saltam para cima dos caminhões e tentam retirar os alimentos, porque é muito difícil que os caminhões cheguem ao destino porque está tudo bloqueado, mas pior do que isso, os caminhões não conseguem entrar.
Eu estive, no âmbito desta missão, estive a tentar perceber quais são os obstáculos. O secretário-geral das Nações Unidas decidiu nomear uma representante especial, portanto uma coordenadora sénior no âmbito da recomendação do Conselho de Segurança para a reconstrução e para a ajuda humanitária a Gaza, e decidiu ao mesmo tempo atribuir à minha agência o desenho de um mecanismo de coordenação, facilitação, monitorização e verificação da ajuda humanitária a Gaza. No fundo, ter um mecanismo, um instrumento que torna a ajuda mais ágil. E por isso eu quis ir a Gaza para perceber o que é que se passava. Bom, eu vi mais de 500 caminhões parados na estrada. Caminhões que não conseguem chegar. As pessoas em casa terão noção do que é que são caminhões de tiro, aqueles caminhões de muito longa dimensão. Porque as estradas estão cortadas. Não, porque não há autorização para entrar. Portanto, é um processo quase kafkiano. Os caminhões, ou melhor, toda a ajuda humanitária que os contribuintes dão a Gaza, generosamente, no fundo, a ajuda humanitária vem dos dinheiros públicos dos países doadores, essa ajuda chega ou por mar, ou por via terrestre, ou por via aérea. E é toda armazenada em Al-Arish. Al-Arish, que é no Egito, a 50 km de Gaza. Pensar-se-ia, bom, a 50 km de Gaza, os caminhões carregam essas mercadorias e entram em Gaza através da fronteira em Rafah. Não. Têm que fazer estes 50 km. Quando chegam a Rafah, têm que ser desviados para Nitzana, que é em Israel, para fazerem uma nova verificação das mercadorias. Depois regressam a Rafah para atravessar. Bom, estamos a falar de 150 km, quando bastaria fazer 50 km. Os caminhões são inspecionados 3 vezes. E depois não conseguem entrar, porque não vale a pena entrar, porque quando entram em Gaza, essa mercadoria toda nos caminhões grandes tem que ser descarregada para caminhões pequenos que possam entrar em Gaza e ir distribuir nas padarias, nas casas, nos centros de saúde, nos hospitais. Ora, 75% de todos os pedidos de distribuição são rejeitados. Isto é, em virtude dos bombardeamentos, Israel não permite a distribuição e, portanto, temos 75% de toda a ajuda que entra em Gaza não consegue ser distribuída porque os movimentos não se podem fazer. Portanto, estamos a falar de um estrangulamento de grandes dimensões. Só para dar um número, só 14% de toda a ajuda que estava destinada à zona norte de Gaza, só 14% conseguiu ser entregue. Israel está como que a condenar à fome os civis de Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas tem sido muito enfático e eu também tenho, como todos os líderes das agências das Nações Unidas, reafirmado isso. Até as guerras têm regras. E as regras das guerras pressupõem que civis não são bombardeados, que infraestruturas civis não são bombardeadas, que a ajuda humanitária consegue chegar àqueles que mais precisam. Estas condições não estão a ser verificadas. E, portanto, nós temos a ajuda pronta, está lá fora, no Monte Sinai. Eu vi a ajuda, estavam 500 caminhões parados. Os caminhões chegam porque existe disponibilidade para ajudar, mas depois não consegue haver distribuição, porque dentro de Gaza, por exemplo, não há comunicações. Eu, quando estive em Gaza, tive talvez 4 ou 5 horas em Gaza, completamente desligado, sem qualquer comunicação, porque, mais uma vez, havia um blackout que já dura há vários dias. Como é que é possível distribuir sem comunicações? Porque os condutores dos caminhões precisam de ter acesso à informação para saber se, quando estão a ir para uma determinada zona, se há o risco dessa zona ser bombardeada. Portanto, reparem, antigamente tínhamos 9 fronteiras em Gaza, agora estão 2 a funcionar. E durante muito tempo foi só Rafah, só Kerem Shalom, só foi aberta agora. Temos redundância e um processo quase kafkiano na monitorização e na verificação da ajuda. E depois, quando a ajuda entra, não consegue ser distribuída. E depois vi uma coisa pior, não direi pior, mas igualmente surpreendente. Vi os produtos rejeitados. Há uma lista de produtos rejeitados por Israel. Israel considera que existem produtos que
podem ser de uso duplo e, portanto, que podem ser utilizados para outros fins, Como nomeadamente armas. construção de armas ou Bombas. de coisas que possam ameaçar. Bom, eu vi painéis solares, frigoríficos solares, lanternas solares, brinquedos, bonecas, livros para colorir, botijas de oxigénio, que são um suporte de vida básico, tudo rejeitado. Qual é o problema? Quando se rejeita um caminhão, quando se rejeita uma caixa, porque tem um item supostamente proibido, todo o caminhão é rejeitado. Portanto, reparem como as dificuldades que estão a ser colocadas à ajuda humanitária tornam esta guerra ainda mais indigna, ainda mais imoral, ainda mais ultrajante quanto aos direitos básicos. Diria que estamos perante o genocídio ou não? Nós não, essa há uma linha muito clara das Nações Unidas, não compete às Nações Unidas classificar, do ponto de vista jurídico, esse tipo de intervenções, são os tribunais que tratam dessa classificação. E, portanto, nunca vai ouvir de ninguém, de nenhum funcionário das Nações Unidas, uma afirmação que aponte para uma classificação desse género. A África do Sul já entregou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional exatamente nesse sentido. As Nações Unidas vão ignorar essa queixa? Essas queixas são tratadas nos tribunais e, portanto, não corre no âmbito das Nações Unidas, corre no âmbito dos tribunais. O que corre no âmbito das Nações Unidas é a ajuda humanitária. E eu julgo que é importante criar todas as condições para, primeiro, haver um cessar-fogo humanitário. Segundo, que todo o direito internacional humanitário seja respeitado. Terceiro, que a ajuda consiga chegar de uma forma rápida e segura a quem mais precisa e uma libertação incondicional dos reféns israelitas que estão em Gaza. E, portanto, eu tenho dito várias vezes, os ataques perpetrados pelo Hamas foram brutais, horrendos e hediondos, mas isso não justifica uma punição coletiva de população inocente, civil, em Gaza. E, portanto, há uma linha que tem que ser estabelecida e eu espero, sinceramente, que não só a guerra acabe, como possam surgir os mecanismos diplomáticos essenciais para que Israel tenha direito à segurança que merece. Israel merece ter segurança, mas a Palestina merece ter um Estado. Mas ao fim de mais de 100 dias de guerra, como é que vê os esforços do governo de Israel? Porque as dificuldades em relação à ajuda à população de Gaza, as dificuldades ao fim deste tempo vão-se avolumando e, portanto, a situação vai se tornando mais crítica. Portanto, isso significa que Israel está cada vez mais a ser um obstáculo a essa ajuda. Ou seja, a situação está a piorar. A situação está a piorar. A situação está a piorar, está a degradar-se. Nós estamos numa situação pior do que estávamos há uma semana, há 2, há 3, há 4. E convém as pessoas em casa não terem a ilusão que a situação melhorou. Só por haver menos notícias, não significa que a situação melhorou. Isto é, infelizmente, uma tragédia do mundo mediático, político, civilizacional, que é nós temos um nível de concentração numa crise que acaba por ser limitado. Hoje, por exemplo, já se fala muito pouco da Ucrânia. A guerra na Ucrânia não diminuiu o impacto. Também. Foi aumentando no Sudão do Sul, etc. E, portanto, mesmo em Gaza, eu noto que há muito menos impacto. É quase como se estivéssemos a banalizar o sofrimento e a tragédia. E eu acho que é importante que nós não percamos o sentido da humanidade, porque o que esta guerra está a revelar é uma enorme falta de sentido de humanidade. Eu acho que não há nada... Uma morte é sempre uma morte. E cada morte tem o seu valor, porque cada vida tem um valor. Mas falarmos de 10 mil crianças inocentes mortas, uma grande parte das crianças amputadas. Estamos a falar de 80 mil pessoas que ficaram feridas para a vida.
Isto é uma situação Mas como é que indigna. vê a posição do governo de Israel perante isso neste tempo que passou desde o início da guerra? Melhorou, piorou, tem mais sensibilidade, menos sensibilidade? Eu não quero estar a comentar percepções ou intenções. Posso dizer, em termos práticos, que o único momento em que houve um alívio foi o momento em que houve aquela pausa humanitária. Porquê que não é de possível? algumas, Realmente não tem sido possível. semanas. Foi a única altura em que conseguimos fazer entrar 300 caminhões. Foi um dia em novembro, 300 caminhões. Desde aí ficam sempre abaixo dos 200 e para as pessoas em casa terem noção, antes da guerra entravam em Gaza 500 caminhões. Era o normal, entravam 500 caminhões por dia, agora entram 200 e na maior parte dos dias não passam dos 100 e pouco. Portanto, a situação piorou, tivemos todos esperança que com aquela pausa humanitária se tivesse criado condições para um cessar-fogo mais duradouro. Significa que os países que são membros das Nações Unidas têm que continuar a fazer as diligências diplomáticas. Eu penso que o Conselho de Segurança tomou algumas decisões já importantes, nomeadamente esta de pedir a criação de um coordenador para Gaza para acelerar a ajuda humanitária. Portanto, significa que os membros do Conselho de Segurança querem que as partes no conflito criem condições para que mais ajuda humanitária possa chegar. Houve um corte de relações entre Israel e as Nações Unidas? Não. Houve umas declarações feitas por o embaixador de Israel nas Nações Unidas, mas não houve de maneira nenhuma uma alteração do relacionamento institucional. Eu estive em Israel esta semana, tive em reuniões com o governo Mas foi noticiado que o primeiro-ministro de Israel nunca mais atendeu o telefone ao secretário-geral das Nações Unidas. Sim, vi isso noticiado, como não é uma coisa que tenha acontecido comigo, não posso comentar. Tivemos todos noção da crítica que foi feita ao secretário-geral e eu considero que foi uma crítica injusta e estou, aliás, muito acompanhado na comunidade internacional. Toda a gente considerou que foi uma crítica injusta na medida em que o secretário-geral das Nações Unidas e todos os funcionários das Nações Unidas têm vindo a condenar de forma inequívoca os ataques do Hamas, mas não podemos, obviamente, deixar de criticar com a maior veemência a circunstância da população civil de Gaza estar a ser o bode expiatório do crime brutal perpetrado pelo Hamas. E perante isso, como é que viu o último plano de Israel, o chamado plano dos 4 cantos para o final do ataque a Gaza, em que Israel quer continuar ou quer manter-se em Gaza para assegurar, obviamente, segundo o governo, a segurança do território? Eu percebo perfeitamente a pergunta, Helena, não levará a mal. Eu não vou estar numa posição de analista por uma razão prática. Eu tenho ouvido, como todos nós, a apresentação de vários planos e de várias intenções. A posição das Nações Unidas é uma só, que é a ideia de que Israel tem direito à sua segurança e a Palestina tem direito a um Estado. E, portanto, a solução dos 2 Estados continua a ser a solução mais válida e espero que qualquer solução diplomática e política não faça tábua rasa do único progresso que foi alcançado na diplomacia durante décadas, que foi a ideia dos 2 Estados. Há uma forma muito prática de dizer as coisas. As pessoas, para serem vizinhos, não têm que ser amigos. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que seja possível que 2 Estados que são vizinhos possam ter uma relação de segurança e de paz que não pressuponham que tenham que ser amigos. E, portanto, eu acho que todas as diligências diplomáticas não podem deixar de estar centradas na solução dos 2 Estados. E os Estados Unidos da América podiam ser mais ativos nesta engenharia diplomática? Os Estados Unidos têm estado muito ativos, julgo que não tem precedente o número de deslocações
secretário de Estado Blinken. à região, tem estado na região praticamente todas as semanas e têm sido desencadeadas muitas diligências, quer os Estados Unidos, quer o Egito, a Jordânia, o Catar, os Emirados Árabes Unidos. Portanto, há vários países da região e os Estados Unidos têm estado muito empenhados no diálogo para tentar chegar a uma solução. E, portanto, é evidente, eu sendo um funcionário, um dirigente de uma organização internacional, continuo a ter esperança na diplomacia e no multilateralismo. O meu grande problema está relacionado com o tempo, porque cada tempo que passa são milhares de vidas que se perdem. E hoje, como eu referi logo no início, nós estamos perante uma situação catastrófica. Não é uma situação grave, não é uma situação severa, não é uma situação má, é uma situação catastrófica. Uma situação catastrófica significa que nós, muitas vezes, já nem sequer sabemos o que é que podemos fazer. Eu nas conversas que vou tendo com os meus colegas das Nações Unidas, os meus funcionários, e praticamente ninguém saiu, dos 60 saíram 2 ou 3 pessoas por razões de saúde, e a intenção é que voltem. Na maior parte dos dias estão completamente impedidos de ajudar, porque não é possível levar a ajuda para quem mais precisa. E, portanto, é porventura a primeira vez que existe um conflito em que a componente humanitária não funciona. Mas Israel não reconhece que a situação é catastrófica. Não reconhece que a situação é catastrófica, mas eu julgo que está igualmente atento à reação que a comunidade internacional vai tendo e, por exemplo, nestas decisões do Conselho de Segurança de criação de um mecanismo para acelerar a ajuda humanitária, Israel não se opôs e tem tido uma posição construtiva. Eu estive, inclusivamente, em Israel esta semana para discutir essa matéria. Portanto, a componente da ajuda humanitária, teoricamente, une toda a gente. Eu não ouvi ninguém dizer que não pode haver ajuda humanitária. No fundo, as condições que estão a ser proporcionadas é que, na prática, impedem a ajuda humanitária. E é isso que nós estamos a tentar, nós, Nações Unidas, resolver. Estamos a tentar que a ajuda tenha mais volume, que entrem 500 caminhões e não 200, que a ajuda seja mais rápida e que a ajuda chegue àqueles que mais precisam. Eu ainda não dei um número, mas é um número que também vai impressionar. Eu perguntei ao Crescente Vermelho, nas reuniões que estive, com o Crescente Vermelho egípcio e com as ONGs, perguntei quanto tempo é que demora para que um caminhão que chegue a Larish possa chegar a Gaza. E na melhor das hipóteses estamos a falar de 5 dias, portanto, desde que um caminhão chega até poder entrar em Gaza, estamos a falar de 5 dias e, em alguns casos, 30 dias. E, portanto, nós precisamos de mais ajuda, de uma ajuda mais rápida e de uma ajuda que chegue àqueles que mais precisam. Se vai haver eleições nos Estados Unidos em novembro, se Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, como é que vê os conflitos que existem, nomeadamente no Médio Oriente? Eu sei que há muita gente que já está a fazer essa antecipação para uma eleição que há em novembro. Eu vou dar uma resposta desconcertante, que é: novembro é tarde demais para a situação de emergência em que estamos. Nós já não estamos numa circunstância em que dá para esperar por eleições futuras para salvar vidas. E, portanto, que ninguém use como desculpa a circunstância de ser necessário esperar por uma clarificação nos Estados Unidos. Porque eu já comecei a ouvir essa narrativa que é bom, agora é preciso aguardar para perceber o que vai acontecer nos Estados Unidos. Não dá para aguardar. Não, mas ainda agora dizia, referia que o secretário de Estado da Defesa norte-americano foi várias vezes, como nunca no passado, quer dizer, com Donald Trump, espera que os Estados Unidos se empenhem da mesma forma? Não vou estar a fazer um comentário sobre as escolhas que livremente os cidadãos americanos farão. Eu quero
incidir num ponto básico, que não é da política, é do sentido de humanidade. O que está em causa aqui não é uma ideologia, não é uma avaliação das lógicas partidárias. O que está aqui em causa é o respeito pelos direitos humanos. E, portanto, não pode haver nenhum partido, nenhum político, nenhum protagonista que possa ter uma visão diversa do que é o respeito integral pelos direitos humanos. E hoje aquilo que está em causa é a incapacidade de respeitar não só os direitos humanos, como o direito internacional humanitário. Eu acho que nós estamos a falar de horas e de dias, não estamos a falar de meses. Em novembro, se a situação continuar desta maneira, Gaza, se calhar, já desapareceu. Não, Gaza não desaparecerá enquanto território. A população que está em Gaza é que está em risco de uma diminuição brutal, porque em 100 dias já morreram 24 mil pessoas. Portanto, nós temos noção de que o número de fatalidades é largamente desproporcional face a outros conflitos e ao número de população na região. Nós estamos a falar de 2,5 milhões de pessoas e nesta guerra já morreram 24 mil pessoas em 100 dias. E, mais uma vez, a diferença que existe em relação a outros conflitos, eu insisto neste ponto, é a impossibilidade das pessoas fugirem da guerra. Nós temos 100 milhões de deslocados forçados no mundo, 33 ou 34 milhões de refugiados. A crise da Síria deu origem ao maior número de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial e depois a guerra na Ucrânia deu origem a um número de refugiados ainda maior. Neste caso, não há refugiados. E, portanto, convém termos noção que estas pessoas não têm para onde fugir. Portanto, estão literalmente desprotegidas numa situação de guerra, de fome, de sede e de falta de proteção da saúde. Falando na Ucrânia, o que é que as Nações Unidas e a UNOPS, nesta altura, consegue fazer na Ucrânia? A Ucrânia é um dos países onde mais trabalhamos. Aliás, a UNOPS, esta agência que eu lidero, que é a agência das Nações Unidas para as infraestruturas e para a gestão de projetos, é basicamente a agência que constrói, que gera projetos e tem uma particularidade, está nos sítios mais difíceis. Estamos em 85 países, mas 40% da nossa atividade, portanto, estamos em 85 países, 1000 projetos por ano, 4 mil milhões de dólares de investimentos, mas há uma concentração fortíssima, 40% de tudo, nos países em conflito. Cabo Delgado. Somos a maior agência das Nações Unidas em Cabo Delgado, em Moçambique. Somália, Sudão do Sul, Haiti, Mali, Ucrânia, Gaza, Iémen, Myanmar. Portanto, temos uma presença muito forte nestes contextos. Isto para dizer que na Ucrânia nós estamos a ajudar a reconstruir a Ucrânia. Começamos por fazer um apoio de emergência, ajuda humanitária, fornecimento de hospitais móveis, geradores durante o inverno, e agora estamos a construir abrigos para as crianças nas escolas, estamos a reconstruir bairros inteiros em Mykolaiv. Agora, o tema tem a ver com, mais uma vez, estamos a reconstruir um país que está a ser bombardeado. E isto pode gerar alguma dúvida nos contribuintes, nas pessoas lá em casa, mas vale a pena estar a reconstruir um país que está a ser bombardeado? Porque essa pergunta vai surgir também em Gaza, porque um destes dias vamos ter que começar a falar de reconstrução e de reparação de emergência. E eu quero aqui dizer aquilo que eu ouvi quando estive na Ucrânia. Eu tenho estado em conflitos de guerra e na Ucrânia eu ouvi uma coisa de uma professora que me impressionou, que disse: eu não vejo os meus alunos há 4 anos. Foram 2 anos de pandemia e 2 anos de guerra. E a pergunta que eu faço é: nós vamos ter que esperar pelo fim da guerra na Ucrânia
para reconstruir escolas? Não é possível. Vamos ter que esperar pelo fim da guerra na Ucrânia para reconstruir hospitais? Claro que não. Portanto, nós vamos ter que ter noção que, mesmo em contextos de guerra, é preciso ajudar à reconstrução desses países. E na Ucrânia, o volume é muito, muito significativo. Estamos a falar de mais de 400 mil milhões de dólares de investimento que é necessário na reconstrução, e eu tenho muito orgulho em que a UNOPS seja uma das agências que está com a presença mais forte nessa reconstrução, mas também, por exemplo, na remoção de minas e explosivos. A Ucrânia é o país neste momento com mais minas no mundo. Depois do ataque àquela barragem que foi destruída, Nova Kakhovka, as minas ficaram espalhadas pelo território e, portanto, não há coisa mais perigosa para civis, para as crianças, para os civis, do que minas. E, portanto, é uma das coisas que fazemos, é a remoção de minas e explosivos. Optar por mais sanções à Rússia resulta em alguma coisa prática? E as Nações Unidas mantêm algum tipo de contacto com Vladimir Putin? Os Estados das Nações Unidas têm os seus direitos e as suas prerrogativas e, portanto, a Rússia é um Estado das Nações Unidas, membro das Nações Unidas, e isso não tem impedido que as Nações Unidas, sejam os países, seja o próprio secretariado, neste caso o secretário-geral, não tenham vindo de uma forma muito enfática a criticar a posição da Rússia e, mais uma vez, a tentar que exista uma solução de paz. Confesso que uma das minhas preocupações são as crises esquecidas. Eu faço um teste aos ouvintes e aos leitores. Quem é que ainda se lembra do Afeganistão? Quem é que se lembra de Myanmar? Quem é que se lembra do Iémen? Bom, agora o Iémen, novamente, porque houve uns bombardeamentos. Somália, o golpe no Níger, há uns meses. A situação no Haiti e no Mali. Nós temos 25% da população no mundo que vive em situação de guerra. E a verdade é que existe, infelizmente, uma concentração muito forte da atenção de todos nós pela última guerra. E eu tenho sempre muita preocupação com as guerras esquecidas, porque, em regra, as crises de refugiados duram muito mais do que o fim dos conflitos. Apenas 3 em cada 30 crises de refugiados se resolvem em menos de 3 anos. Continuamos a ter refugiados da Síria, temos refugiados da Ucrânia, temos refugiados da Venezuela e, portanto, é preciso mais multilateralismo, mais solidariedade e mais cooperação. Há pouco falou de uma situação que há uns anos era muito comum falar-se e que depois, de facto, ficou esquecida, que é a de Cabo Delgado, em Moçambique. Qual é que é o cenário neste momento? Porque o norte de Moçambique hoje esteve, até nos últimos meses, a ser alvo de terrorismo radical. Como é que está a situação no terreno? Porque desapareceu esse assunto. Mais uma vez, tem toda a razão, é um tema que desapareceu, mas não desapareceu na prática. Eu tive conversas com... Os ataques continuam. Os ataques continuam, a situação de insegurança mantém-se, tanto que neste momento a dúvida, não é dúvida, o apelo que o Presidente de Moçambique nos lançou, à UNOPS e também ao Banco Mundial, é que o projeto que nós temos em curso possa continuar. Nós temos um projeto financiado pelo Banco Mundial e concretizado pela UNOPS, que é um projeto essencial naquele território. E há investimento português naquela zona? Exatamente. Portanto, o nosso projeto o que é que faz? Dá emprego às pessoas para que as pessoas se possam fixar. Portanto, as pessoas que foram embora, deslocados forçados, fugiram do conflito, possam regressar e possam ter condições de vida e, portanto, terem emprego, terem acesso a bem-estar social. E depois temos outras vertentes do projeto associados à segurança e à proteção das pessoas. Mas, como não podia estar mais de acordo, de facto, Cabo Delgado é uma crise que é mais do que latente. É uma crise muito, muito, muito visível
e eu espero que a comunidade internacional não se esqueça, porque aquela situação de insegurança é uma situação transfronteiriça. Aliás, esse é um dos maiores problemas que nós temos com os conflitos atualmente, é que mais de 50% dos conflitos que começam nacionais se tornam regionais. E, portanto, é preciso ter atenção a uma coisa básica, que é a prevenção do conflito. E, mais uma vez, eu gosto de dar números. Nós estamos demasiado presentes na remediação e no apoio depois do mal estar feito, e muito pouco presentes na prevenção. Só 2% da ajuda, 4% da ajuda ao desenvolvimento, só 4% de toda a ajuda ao desenvolvimento é investida na prevenção de conflitos. Isto mostra que, de facto, há, infelizmente, uma correlação entre a fragilidade dos países. O que é um país frágil? É um país que não tem democracia, não tem o respeito pelo direito, não tem as condições sociais e ambientais adequadas, económicas, e depois isso, obviamente, gera pobreza, gera insegurança, Mas aí gera é a própria conflitos. política das Nações Unidas que podia mudar. Não, eu julgo que são precisas duas coisas. É preciso que o financiamento, ou melhor, três coisas. É preciso mais financiamento ao desenvolvimento. Vamos ter agora eleições em Portugal. Eu espero que os partidos políticos não deixem de se comprometer com o aumento da ajuda pública ao desenvolvimento. O nível de ajuda pública ao desenvolvimento, o dinheiro que Portugal dá aos países em desenvolvimento, é dos mais baixos da OCDE, e é dos mais baixos da OCDE há muitos, muitos anos. E isso não é compatível com a visão Pode humanitária. falar em números? Que números é que são? Estamos a falar de 0,17%, 0,18% do PIB, quando a meta dos países da OCDE é 0,7% do PIB. Portanto, nós estamos a falar de Portugal, é dos países da OCDE que menos financia os países em desenvolvimento. Portanto, quando digo Portugal, digo também os outros países. Portanto, uma questão essencial é investir mais na solidariedade, mais na cooperação para o desenvolvimento, investir mais no combate à pobreza, no combate às alterações climáticas nos outros países. A segunda coisa são reformas políticas. Os países em desenvolvimento precisam de fazer reformas também, para que não seja só o dinheiro que vem, tem que haver políticas públicas adequadas. E depois tem que haver capacidade de concretização dos projetos. Há uma coisa que nós temos que ter noção, espero, que é o que é que nós aprendemos com a pandemia. Nós aprendemos com a pandemia que aquilo que nós não investirmos nos outros tem como efeito negativo, tem efeitos negativos em nós próprios. A falta de vacinação nos países do Sul levou a que a pandemia durasse mais tempo do que deveria ter durado. A falta de investimento nas energias renováveis, na descarbonização nos países do Sul, vai ter um efeito negativo em toda a comunidade internacional. Mas para Portanto, isso solidariedade, apoio aos outros, não é só por razões éticas e morais, mas também porque é do interesse de todos nós. Mas para isso também não tem que haver mudanças na própria ONU, ou seja, é possível com a atual arquitetura chegar mais longe ou fazer melhor? Indo direto ao assunto, é preciso ou não rever o sistema de vetos nas Nações Unidas? Concordo totalmente que é necessário uma reforma do Conselho de Segurança. É uma coisa que tem vindo a ser reclamada de uma forma muito generalizada. Vários secretários-gerais das Nações Unidas têm defendido a reforma do Conselho de Segurança, e eu ouvi com muito interesse o discurso do Presidente Biden na última Assembleia Geral a defender a reforma do Conselho de Segurança. Mas, como muito bem disse, a própria arquitetura do desenvolvimento e das parcerias internacionais tem que ser revisitada. Nós vivemos num sistema multilateral do pós-guerra. As instituições que nós temos e os sistemas de Bretton Woods são sistemas do pós-guerra. Ora, só para lhe dar um exemplo, hoje a ajuda ao desenvolvimento já não vem só dos governos, vem das fundações, do setor privado. Hoje já não é os doadores, já não são os do Norte e os recipientes do Sul. Hoje temos muitas potências emergentes que são doadoras também do Sul. Os países em desenvolvimento não têm uma representação adequada, com o voto adequado, nos bancos multilaterais. E, portanto, eu vi com muita esperança
que na última Assembleia Geral das Nações Unidas, pela primeira vez, tenha havido uma referência explícita à reforma do sistema financeiro internacional. E, portanto, agora é necessário materializar essa reforma para que haja mais capacidade de emprestar dinheiro, haja mais capacidade para lidar com a reestruturação e a renegociação da dívida, porque mais de 65% dos países em desenvolvimento estão sobreendividados, e é preciso aumentar o direito de participação e de voto dos países em desenvolvimento nos bancos de desenvolvimento multilaterais. O alargamento do número de membros permanentes do Conselho de Segurança. Essa também é uma, eu no plano pessoal, direi, é evidente que essa me parece ser uma das questões importantes. Eu acho que existem outras reformas que são necessárias. Noto que há uma abertura muito maior para esses temas hoje do que havia, e eu, como sabe, acompanho os temas internacionais há muito tempo, do que havia há 10 anos. Não me recordo. E é uma possibilidade ainda há tempo deste mandato do Secretário-Geral das Nações Unidas? Isso não lhe consigo responder. Noto o Secretário-Geral das Nações Unidas com um ímpeto de transformação do sistema de financiamento internacional, ao ponto de me parecer que é uma das suas prioridades. Portanto, eu julgo que todos os mecanismos associados à reforma das instituições permanecerá como uma prioridade. Guterres termina o mandato no final de 2026. Por este caminho, acha que pode deixar as Nações Unidas num pântano, ou seja, uma organização sem qualquer respeito pelas nações que a integram e mais fraca do que era quando Guterres tomou posse? Não, eu posso ter aqui uma visão subjetiva, porque sou subsecretário-geral das Nações Unidas, portanto faço parte da sua equipa do núcleo mais duro, que são os subsecretários-gerais. E, portanto, aqui posso estar um bocadinho enviesado, mas procurando a alguma distância, eu não me recordo de um secretário-geral das Nações Unidas que tenha tido um apoio tão forte dos seus funcionários, por exemplo, por uma razão muito prática, que é António Mas aqui Guterres, não estava a falar do corpo de funcionários, mas eu sinto que isso acontece também do que vou ouvindo dos líderes internacionais. É muito fácil poupar nas palavras e, portanto, quando se está em posições em que o soberano são os países, o secretariado pode escudar-se nessa ideia dos seus acionistas terem uma posição própria para não ser muito vocal. António Guterres tem sido muito vocal no tema. Acha que tem sido corajoso na forma como tem falado, daí as críticas que tem suscitado também? Tem sido bastante assertivo, vocal e insistente em temas como o combate às crises dos refugiados, a prevenção de conflitos, as alterações climáticas e agora a guerra, nomeadamente a guerra em Gaza. E, portanto, eu julgo que António Guterres trouxe, porventura, uma dimensão mais política ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas. E terminar o mandato antes do final de 2026, que é o termo do mandato do engenheiro Guterres nas Nações Unidas, por força de pressões externas, não é sequer opção que se coloque, António Guterres? Eu nunca ouvi falar nisso, mas eu não sou porta-voz do secretário-geral, nunca ouvi falar numa circunstância dessas, mas não é evidente que esse é um tema que só lhe podem perguntar a ele, mas nunca ouvi tal coisa. Para terminar, a última crise, que é a crise política em Portugal, era inevitável, a seu ver, eleições antecipadas? Eu aí é que não vou mesmo entrar. Eu continuo a acompanhar a situação política em Portugal, porque é o meu país e portanto, não me tornei um estrangeirado desinteressado do meu país, muito pelo contrário, continuo a acompanhar, a ler tudo, a ouvir tudo, a tentar ter acesso à informação. Mas deixei de ter condições de participar em termos políticos e muito menos partidários. Como se recordará, a minha última aventura política ocorreu há 1 ano e meio,
nessa altura, prescindi das funções que existia na OCDE para concorrer à liderança do PSD, perdi, voltei a entrar no circuito internacional por concurso, não fui nomeado, nada me foi oferecido. Quero com isto dizer que não estou em condições de poder estar a pronunciar-me sobre a vida política nacional. Acompanho, tenho muito interesse, mas não posso opinar. Tem um interesse preocupado? Sempre. Eu sou português, tenho sempre um enorme interesse e preocupação com o futuro do país. Eu acho que Portugal é um país que tem um potencial enorme de desenvolvimento, de crescimento, de promoção da igualdade de oportunidades e, portanto, eu espero sempre, como português, que o meu país possa desenvolver-se com o nível que merece e que pode. E, portanto, não vou muito além disso. Mas gostava que o seu adversário na altura concorreu contra Luís Montenegro, está a concorrer agora, pode ser primeiro-ministro. Gostava que ele fosse primeiro-ministro ou não? Eu até posso vir a dizer qualquer coisa nas próximas semanas, no plano pessoal. Eu continuo militante do PSD. As Nações Unidas impedem-me de exercer política partidária, mas não fui obrigado a entregar o cartão. Portanto, eu sou militante do PSD. Isso não mudou. Coisa diferente é estar a participar em campanhas ou em atos públicos. Isso não posso, por uma razão de proteção, não minha, mas da instituição. E repare, em especial numa entrevista em que estive a falar de Gaza, não vou seguramente falar Eu gostava um dia eleições. de voltar à política partidária no futuro. Eu nunca fiz grandes cálculos. Eu estou sempre no mesmo sítio. E o mesmo sítio é o que está simbolizado neste pin. Tudo o que eu faço está associado aos temas do desenvolvimento sustentável, da paz, do desenvolvimento, da prosperidade, da proteção ambiental. E depois há umas funções que eu vou exercendo em cada momento, mas eu estou sempre no mesmo sítio. E vou entrando nos sítios e saindo dos sítios sem sentido de carreira e sem grande cálculo. Neste momento sinto-me muito realizado, motivado pela função que desempenho. Eu sinto-me, aliás, muito grato pelo que a vida me tem dado e, em especial, num momento tão difícil como este, em que estamos perante uma crise climática e perante conflitos tão grandes, sentir que posso fazer a diferença. A ideia de estar a ajudar pessoas em Gaza, estar a ajudar pessoas na Ucrânia, estar a ajudar pessoas em todas as partes do mundo é uma coisa que obviamente, me dá um sentido de propósito e, portanto, não tenho qualquer intenção de me desviar deste sentido de propósito. O PSD fez a sua escolha, eu fiz a minha. Estamos bem. Há 1 ano e meio apresentei-me às eleições de uma forma clara, com um determinado projeto. As pessoas fizeram a sua escolha. Eu depois fiz a minha escolha e continuo na vida pública, continuo no serviço aos outros e procurando entregar resultados. E acha muito o que faço. E acha que o tempo lhe deu razão? E sou mesmo a única pessoa que não vai responder a essa pergunta. Não vou mesmo responder a essa pergunta, mas é evidente que é uma pergunta que me têm feito muitas vezes, mas eu não vou responder, isso compete a outros responder. Mas eu não guardo qualquer ressentimento, só para que não fique aqui nenhuma dúvida. Eu sinto-me muito realizado com aquilo que faço e com as decisões que tomei. Aquelas que correram bem, aquelas que correram mal, aprende-se sempre. Portanto, não guardo qualquer ressentimento com ninguém, nem com decisões que tenha tomado e gosto muito do que estou a fazer. Uma das coisas que falava nessa campanha, desculpe estar a insistir com isto, era a relação do PSD com o Chega. Entretanto, mudou. A posição do líder, do atual líder, aproxima-se mais daquilo que defendia na altura, que era um afastamento do Chega. O que lhe pergunto é...
Não vale a pena insistir. Eu não vou comentar nada sobre a vida política ou partidária. Não ia perguntar só sobre Portugal, era sobre se é uma tendência que está a acontecer em vários países, nomeadamente na Europa, e portanto há uma expectativa de que o Chega cresça nas próximas eleições. Como é que via isso, no fundo, porque tem a ver também com um aumento de radicalismos na sociedade e com uma perspectiva mais isolacionista também. Eu, não comentando a vida partidária de todo, e nenhum partido, nem sequer citando o nome do partido, mas em termos globais parece-me evidente que o enfraquecimento da democracia e das instituições enfraquece o desenvolvimento. Existem, aliás, dados que estabelecem uma correlação entre a fragilidade das instituições, o recrudescimento de lógicas populistas e autoritárias e a perda de desenvolvimento. E, portanto, não é por acaso que nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável existem objetivos e questões e princípios associados à democracia, à transparência, à tolerância, e, portanto, é obviamente um tema que me preocupa, como me preocupa também o tema da liberdade da comunicação social, a restrição das liberdades individuais, os discursos de ódio, a manipulação da informação. Essas coisas todas fazem parte dos problemas globais. Os temas associados à informação, à comunicação, à tolerância e à solidariedade são coisas que prejudicam o desenvolvimento dos países e o desenvolvimento internacional. Mas não vou responder a nada da política nacional. Mas foi uma boa tentativa. Eu percebo o interesse, mas não. Peço desculpa às duas interlocutoras e peço desculpa aos nossos ouvintes e leitores, mas não é desta vez que falo de política nacional. Agradeço a Jorge Moreira da Silva, o nosso convidado deste Hora da Verdade, é subsecretário-geral adjunto de António Guterres nas Nações Unidas e é também diretor executivo do Escritório da ONU para Serviços de Projetos, a UNOPS. Regressamos na próxima semana. O apoio técnico foi de Carlos Schmidt.